Olá, irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Esse é o programa A Fé pelo Ouvir, iniciando aqui com muita fé e muita unção para a sua vida. Daqui a pouco uma palavra poderosa, mais de Deus. E vamos falar sobre o profeta Jonas. Abram aí a sua Bíblia no livro de Jonatas. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Preste bem atenção, porque o título dessa mensagem é Mais de Deus. Que Deus possa conceder a você mais da presença dele, mais da graça dele. Ok, gente? Olha o que diz. Inicia-se a palavra dizendo assim, a partir do capítulo 1 e o versículo 1 também. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, vamos lá. Eu vou ler novamente e eu quero que vocês acompanhem comigo, porque o que eu vou falar aqui vai servir para você. Mais de Deus é o tema dessa mensagem. Diz assim, olha: veio a mim e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha, o João aqui. Veja, disse que Jonas era um profeta, como eu disse aqui, era um profeta menor, né? E repito, quando você ouvir a expressão profeta menor, não quer dizer que o cara era menor do que o outro, nem em estatura, nem em espiritualidade, muito pelo contrário. Existem profetas menores que é como uma bomba, né? Palavras poderosas, como o próprio Malaquias, o próprio Oséias, todos eles, né? Mas é devido à escrita. Jonas é um livro pequeno, perto de Jeremias, de Isaías, de Ezequias, ok? Então, Jonas é considerado um profeta menor pela quantidade do livro dele. Veja, gente, quem era Jonas? Um profeta, um homem de Deus. O profeta era aquele escolhido dentre cidades, países, para ser o mensageiro de Deus em uma notícia boa ou ruim. Mas um profeta não poderia ser qualquer pessoa. Para ser profeta, não poderia ser uma pessoa qualquer. Tinha que ser alguém selecionado por Deus. Agora imagine. O profeta Jonas, ao ser selecionado por Deus para trazer uma palavra, para escrever um livro como está conosco até hoje, imagine o que ele sentia. Imagine o que estava no coração dele. Imaginem como as pessoas da rua, do bairro, né, olhavam para ele. Porque um profeta era conhecido. Profeta não era, anônimo não. Um profeta, a presença de um profeta era muito importante. Agora imagine Jonas, né, um homem de Deus. As pessoas olhavam para ele e diziam: ali vai um homem de Deus. Ali vai alguém preparado. Ali vai alguém que eu queria ser como ele. Jonas, o homem de Deus, o profeta de Deus, um belo dia, não sei se era de manhã, não sei se era tarde, a Bíblia não fala, né? A Bíblia não conta, mas dá para entender que talvez fosse de manhã. Vamos usar aqui como se fosse de manhã. Uma bela manhã, Deus chega para ele e faz uma revelação bombástica. A revelação que Deus faz a Jonas é muito importante para que nós que estamos aqui aprenda sobre ter mais de Deus. Jonas recebe uma incumbência. Jonas recebe uma solicitação de Deus. Jonas recebe uma direção de Deus. E imediatamente Jonas descobre que ainda precisava mais de Deus. Quando Deus chega para Jonas e ele fala assim: Jonas, se levante e vá à grande cidade de Nínive
E eu quero que quando você chega lá, você clame contra ela, porque o pecado que lá está me incomoda muito. E eu quero que você vá lá e clame contra ela. Irmão, essas palavras foi determinante para Jonas saber que precisava mais de Deus. Quem sabe Jonas foi dormir depois de uma oração forte. Quem sabe um dia antes Jonas profetizou para alguém. Quem sabe Jonas antes ele disse para alguém, né, o poder de Deus, que era servo do Deus vivo, que estava ali aberto para servir a Deus. Mas quando Deus se aproximou dele com uma palavra, com uma solicitação, Jonas percebeu que ainda não estava na estatura de um homem de Deus. Ele ainda não estava pronto para obedecer a Deus em tudo. Ele ainda não estava pronto para servir a Deus em tudo. Que ele ainda era um homem limitado. Que ele ainda era alguém que tinha no seu conceito humano o pensamento de que era bom, de que era um profeta, de que era um homem de Deus. Mas essa palavra que Deus pediu para ele, ele não aceitaria. Aí vem os historiadores e conta que Jonas tinha um grande problema com a cidade de Nínive, que Nínive era um povo muito mau, era um povo que talvez tenha matado muitos familiares dele. Existem várias versões, mas a verdade é que Jonas, quando ouviu aquela palavra, ele disse: isso eu não vou fazer. Veja o que diz o versículo 3, olha a reação de Jonas. Ele fala assim: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. Ou seja, o impacto daquela palavra foi tão forte que Jonas tomou duas decisões. Primeiro, não vou obedecer. Segundo, vou fugir. Veja, irmão, um profeta, um homem de Deus, alguém preparado para servir a Deus, alguém preparado para trazer a palavra de Deus, mas agora se depara com a sua fraqueza, com a sua dificuldade em obedecer a Deus. E aí, você sabe o que acontece? Nós conhecemos a história. A Bíblia fala que ele entra num barco, o barco estava indo na direção contrária da onde Deus mandou, aquele barco vai, sendo saculejado, quase vira, jogam ele no mar, a baleia engole ele. Que coisa estranha, né? Um profeta, um homem de Deus, sendo caçado por Deus. Aí eu pergunto, será que Deus precisava caçar Jonas? Será que Deus precisava realmente chegar em Jonas e ficar fazendo essa brincadeira de gato e rato? Deus é Deus, poderia matar Jonas, poderia muito bem exterminar Jonas da face da terra. Bom, nós estávamos no seguinte, que o profeta Jonas, o homem de Deus, recebe uma direção, recebe uma palavra, Deus fala com ele e na mesma hora ele percebe quem era. Alguém que ainda não estava preparado para servir a Deus. Sabe, irmãos, a gente tem um hábito muito comum de quê? De achar que já tá bom, que já tá certo, que é isso. E a gente tende a se acomodar. Não, eu já sou cristão. Uma frase que a gente ouve muito, né? Eu já conheço a palavra. A Bíblia diz, querido, que é muito importante conhecer e procurar conhecer ainda mais o Senhor. Crescei na graça e no conhecimento. Buscai, batei, pedi. É o que Deus está nos dizendo. E muitas vezes nós estamos acomodados em nossa fé, estamos acomodados em nossa unção, e quando chega uma notícia que a gente não está preparado, a gente quer fugir, a gente quer se esconder. O que acontece com Jonas é que talvez Deus
estava o preparando para ser um grande profeta. Deus queria que Jonas fosse um grande profeta, mas talvez Jonas já achasse que era esse grande profeta. Talvez Jonas estava acomodado e preparado, pensando: não, eu estou bem, comigo está tudo certo. Mas, querido, é preciso conhecer o Senhor. Deixa assim. É preciso conhecer o Senhor. Aí, como eu estava dizendo, começa essa caçada, né? Deus vai no barco, agita as águas do barco, vem a cataloche, né, para engolir ele, vem aquele grande peixe que só pode ser uma baleia, né? Claro, né? Mas não vou afirmar. Engole ele, joga ele na praia 3 dias depois. É claro que humanamente é impossível. Humanamente falando, irmão, é impossível. Mas por que será que Deus estava preservando Jonas? Porque Deus queria trazer mais dele para a vida de Jonas. Deus queria mostrar para Jonas que ele precisava compreender o quanto precisava de Deus, o quanto ele precisava mais de Deus, o quanto ele precisava buscar o Senhor. Sabe, querido, nessa nossa caminhada apareceu tanta coisa maluca. Pessoas dizendo: olha, eu não preciso de igreja, eu vou congregar em casa. Olha, eu não preciso de tanta... Deus não quer tanta coisa. Eu vejo tanta gente dar palpite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se dá palpite em Bíblia. Às vezes a gente fala uma coisa, alguém fala: eu não concordo. Não é o que a gente acha, não é o que a gente concorda, é o que a Bíblia diz. A nossa decisão, ela é clara. Ou a gente ouve, ou a gente não ouve. Não tem como você dizer: eu não concordo, eu não quero. Eu vejo muita gente hoje questionando a Bíblia. Não, tem que aceitar isso, tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que ser assado. E deixa de lado o que Deus acha. Mas sabe, irmãos, é quando Deus bate na nossa porta, é quando algo nos é pedido, é quando algo chega até nós, que a gente percebe quem é. Mas o que é impressionante nessa história aqui é que Deus conhecia o coração de Jonas. Jonas podia não estar preparado, Jonas podia não ser o homem de Deus que ele achava que era. Jonas podia ser alguém que realmente não era um profeta capaz de entregar tudo o que Deus disse. Mas ele tinha um coração verdadeiro. E o que você vai perceber, o que você percebe com Deus indo até o barco, o que você percebe com Deus fazendo essa obra miraculosa de Jonas, 3 dias na barriga de um peixe, é que Deus estava trabalhando a vida de Jonas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa o quanto você crê em Deus, não importa o quanto você tá forte ou tá fraco, o que interessa mesmo é se a verdade na sua fé, é se a sua aproximação de Deus ela é verdadeira. Sabe, um jovem mancebo se aproxima de Jesus e disse que esse jovem mancebo chega lá chegando. Ele chega querendo ser discípulo de Jesus. Ele chega querendo ser alguém, sabe, que ia ali servir a Deus mesmo. Ele chega lá dizendo: ô grande mestre, o que eu faço para servir, para ter a vida eterna? Mas quando Jesus apresenta um simples argumento, ele percebe que não estava preparado. Agora, observe a antítese. Observe Zaqueu. Diz que Zaqueu era rico, poderoso, chefe no trabalho dele, ele era o chefe. E ele correu para ver Jesus. E ele sobe numa árvore. E quando Jesus chega naquela árvore, sente o coração de Zaqueu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sente o seu coração. Ele sabe o que realmente
sonda você, o que realmente permeia a sua vida. E quando ele chega ali em Jonas, quando ele enxerga Zaqueu, ele fala: Zaqueu, eu quero ir na sua casa. Sabe por quê? Diz que Zaqueu, meu amigo, ele queria se aproximar de Jesus, mas as intenções de Zaqueu era radical. Ele queria realmente mudar de vida. Ele foi alguém que disse: eu quero largar tudo que eu estou vivendo, porque a partir de agora eu quero andar com Jesus. Aí mora uma coisa muito interessante aqui. Disse que Jesus chega para ele e fala assim: olha, hoje chegou salvação nessa casa. Aí me responda, se só Jonas tomou essa atitude, por que que ele generalizou que a casa inteira de Jonas iria ter salvação? Sabe por quê? Porque a atitude do líder da casa, a atitude do marido, a atitude do pai, a atitude do sacerdote do lar pode mudar toda a história de uma família, ok? Então, quando Jonas está ali deitado na cama dele, né? Como profeta, talvez ele estava lá: Senhor, estou te aguardando, pode falar. Pode mandar para mim. O que é que o senhor quer? Deus foi lá e falou: Jonas, eu quero isso. Vai lá fazer. Ele ficou caladinho. Observe que ele não responde nada a Deus. Nada. Não responde nada para Deus. Mas aí, querido, ele faz simplesmente o oposto do que Deus pediu. Eu quero ler para você agora, quando a baleia... Deixa eu ver aqui. Quando o peixe... Minha mulher insiste em falar do peixe. Quando o peixe expele Jonas... É expele que fala? Quando o peixe vomita Jonas, gomita, põe para fora Jonas depois de 3 dias. Veja comigo aí no versículo 3. Olha aí. Você vai ver no finalzinho do versículo 2, fala assim: e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Vamos ver agora a segunda fala de Deus com Jonas. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Na primeira palavra, na primeira vez que Deus apareceu a Jonas, Jonas fugiu. Jonas entrou num estado de revolta, de depressão e fugiu. Falou: não, isso aí que o senhor está me pedindo é impossível. Eu não vou fazer isso. Olha que coisa, né? Vamos ver a segunda fala de Jonas para Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Versículo 3, agora. No versículo 3 do capítulo 1, disse que ele se levanta e vai na decisão contrária do pedido de Deus. No versículo 3 do capítulo 3, olha o que diz: e levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. No primeiro, Jonas não foi. No primeiro, aliás, Jonas enganou Deus. Deixou Deus achar que ele iria fazer o que ele pediu, mas foi na direção contrária. No capítulo de número 3, no mesmo versículo, diante do mesmo pedido, a gente já observa um Jonas mais maduro. Ele já tinha mais de Deus. Ô criaturinha, você torce e vem aqui. Mas eu tô dizendo, viu? Rapaz, você tem que se comportar dentro do estúdio. Ah, meu Deus. Onde eu estava agora, minha gente? Olha, no primeiro capítulo, você observa que Jonas era um profeta que desconhecia completamente o que era obedecer a Deus. No capítulo 3, o profeta Jonas já estava mais alinhado com Deus. Agora veja, o que aconteceu para mudar Jonas? E calma, hein? Jonas ainda não estava 100% mudado não, mas já estava dando sinais de que era alguém que estava disposto
a ouvir a Deus. Mas ainda, ele queria ouvir a Deus pelos seus próprios argumentos. Eu vou chegar lá. Mas o que eu quero deixar registrado aqui é que o Jonas da primeira fala de Deus é diferente do Jonas da segunda fala de Deus. Deus já estava trabalhando. Jonas agora percebia que não podia com Deus. Ele viu que Deus mandava no mar. Ele viu que Deus mandava nos peixes. Ele viu que Deus tinha ordem sobre a vida. Porque era para ele estar morto. Ele foi lançado no mar. E quando caiu no mar, além dele poder se afogar, um peixe engole ele. E agora, meu amigo, esse mesmo peixe, 3 dias depois, joga ele no mar. Então Jonas começa a entrar em sintonia com Deus. Ele fala assim: poxa, rapaz, é verdade, com Deus eu não posso. Olha, entrou aqui comigo o Josué, pastor Josué Luiz. Pastor, me manda aqui agora, por favor. Pastor José Luiz. Josué, obrigado, Celinha. O pastor José Luiz, me manda, por favor, a música, tá? Eu vou tocar. Me manda aqui, rápido, que eu vou daqui a pouco, depois da palavra, eu vou orar com você cantando. Então, o primeiro Jonas achava que era profeta e não era, mas ele viu como Deus mandava nas águas. Ele viu como Deus comandava a natureza, que foi o peixe. Ele viu como Deus tinha o poder da vida. Ele está morto. É impossível alguém ficar 3 dias embaixo d'água dentro de um peixe. Mas Deus mostrou para ele que ele é o autor da vida. Amém? Então agora a gente enxerga um Jonas com mais de Deus. Já estava assim, ó, um pouquinho com Deus. Ei, tem pessoas que Deus, olha para mim aqui, chega bem pertinho aqui, chega bem pertinho. Dá para dar um zoom? Dê um zoom aí, dá para dar zoom, Célia? Vê se dá para dar zoom aí no seu. Vê, põe a mão aí, dá para dar zoom sim. Deixa eu ver, põe aí. Não dá, né? Chega mais pertinho aqui de mim. Tem pessoas que Deus já mostrou que essa vida está errado, que esse comportamento não é certo. Tem pessoas que Deus já mostrou que Ele é o caminho, que Ele é a vida, que Ele é a verdade, mas ainda não mudou nem um pouquinho. Mas na vida de Jonas aqui, Jonas já estava mais maleável. Jonas já estava mais aberto para Deus. E disse que, vou ler novamente, olha o que diz. Disse que Jonas, olha aqui, levantou-se Jonas e foi a Nínive. Muito bem. Jonas já estava com um pouquinho de Deus. Mudou. Vamos agora para o versículo de número 4. Vamos lá. Jonas obedeceu a Deus, entrou em Nínive e disse exatamente o que Deus mandou ele dizer, né? Disse exatamente obrigado, Zé Luiz, já chegou aqui, daqui a pouco eu toco. Disse exatamente o que Deus mandou. Vamos para o versículo 4. A prova que Jonas ainda precisava mais de Deus. Olha aqui. Mas desgostou-se Jonas extremamente. Não, eu quero ler o versículo de número 10 do capítulo 3, que é o que Deus responde depois da fala de Jonas. Disse que Jonas entra na cidade de Nínive dizendo: arrependei-vos, porque o Senhor vai matar todo mundo, e quem não se arrepender. Aí você conhece a história. Disse que naquela cidade a palavra de Jonas chegou ao rei. O rei deu um decreto que tinha que fazer jejum, que tinha que todo mundo orar a Deus. Versículo 10 do capítulo 3. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Eu estava pulando aqui o coisa. Vamos fazer a cronologia da mensagem. Primeiro momento, Jonas está lá, todo profeta, todo homem de Deus. Aleluia, glória a Deus, eu sou profeta. Deus fala: Jonas, profeta, homem de Deus, eis-me aqui, Senhor, fale. Vá a Nínive. Ele foge. Deus mostra seu poder, Deus mostra sua autoridade, porque Deus queria se mostrar para Jonas quem ele era. E Jonas entra no barco, o barco afunda, entra no peixe, 3 dias no peixe, não morre. Jonas, mais humilde, obedece o Senhor e entra em Nínive. Quando ele entra em Nínive e ele prega, o Senhor agora vai dar a Jonas a oportunidade dele crescer um pouquinho mais.
Tem coisas que Deus nos dá como oportunidade para crescer. Tem dor que chega até nós. Tem situações terríveis que chegam até nós para nos fazer crescer. Sabe o que a gente faz? Não cresce. Desanima, desiste, fica capenga. Mas Jonas tinha algo que Deus sabia que podia explorar. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, está me vendo aí agora e me ouvindo. Às vezes está apertando a coisa para você, você não entende, você é uma mulher de Deus, você ora, você jejua, você dizima e está tudo difícil. Ei, aproveita esse momento para se encher de Deus, para temar de Deus. Adore a Ele na dor, adore a Ele na angústia, adore a Ele quando falta tudo, adore a Ele diante dos apontamentos, adore ao Senhor, se encha dEle, cresça dEle. Disse que Jó respondeu algo para a mulher dele que chocou todo mundo em volta. Ele disse: mulher, você aceita o bem de Deus e não pode aceitar o mal de Deus? Poxa, merece um glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, ninguém tá dando um glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Olha, se eu tivesse em pé agora, eu ia sapatear. Então, Jonas, mais quebradinho, né? Ele fala: Senhor, agora quem manda é tu. O Senhor quer que eu vá, eu vou e tal. E aí, Jonas vai. Quando Jonas vai e profetiza contra aquela cidade, contra aquele povo, aquele povo reagiu, aquele povo ouviu aquela palavra e reagiu, né? Reagiu favorável, se arrependeram e Deus falou assim: eu não vou mais matar esse povo não. Eu não vou mais. Olha o que Deus diz. É lindo o que Deus diz, né? Ei, olha o que Deus tem capacidade de dizer. Para quem não presta, mas se arrepende. Para quem não presta, mas se curva. Para quem é sem vergonha, mas adora, mas se arrepende. Olha aqui, ele diz, versículo 10 do capítulo 3. E Deus viu as obras deles. Disse que o próprio rei de Nínive deu um decreto. Até os animais, irmãos, o rei determinou que até os animais iria jejuar a Deus. Ei, levanta o jejum na tua casa. Levanta o jejum entre os seus filhos. Levanta o jejum entre a sua família. Porque às vezes, meu irmão, a gente pensa que tem Deus e não tem. Quando vem alguma coisa, a gente não suporta. É por isso que tanta gente sucumbe. É por isso que tanta gente desiste. Tanta gente cai. Porque estão pensando que é o que não é. Ok, irmãos? Olha aqui. Versículo. Aí Deus vai lá, manda aquela palavra, né? Deus viu as obras deles e que se converteram do seu caminho. E Deus se arrependeu do mal que disse que ia fazer. Muito bem. O profeta tá lá vendo toda essa cena. Olha o que o profeta disse. Capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Mais uma vez, Jonas demonstra que não estava preparado, que era alguém que precisava mais de Deus. Tem horas que a gente pensa que é crente, que é firme, que tá forte, aí vem uma fofoca, a gente não aguenta. Tem horas que a gente pensa que é bom, sabe? Que tá firme na fé. É ou não é? Aí alguém diz uma palavra dura, diz uma palavra de ofensa vinda da parte do Satanás, do inferno, e a gente cai. Tem horas que a notícia ruim chega e a gente percebe nas nossas palavras e atitudes o quanto estamos diante de Deus. Jonas, meu amigo, diante daquela fala de Deus, ele olha para Deus e fala assim: mas como é que é, Deus? Ou seja, a criatura questionando o Criador. Você já percebeu? Para perceber como um profeta, ou seja, aquele que recebe a direção para entregar, pode questionar o Senhor. Eu disse a você que Jonas estava mais ou menos tratado. Ele já obedeceu, porque da primeira vez ele não obedeceu. Aí Deus deu um cascudo, ele começou a obedecer. Mas agora Jonas, ainda, diante da fala de Deus, se revoltou, rapaz.
Eu quero ler para vocês a oração. E talvez essa oração que Jonas fez tenha sido a oração que muita gente tem feito. Escute essa oração. Olha o que Jonas orou. Capítulo 4. A partir do versículo 2. Olha o que diz. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Agora, olha a criancice, versículo 3, ele diz: Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Irmão, quanta gente querendo morrer, porque está vivendo uma situação pesada. Diga para mim aí. Quanta gente querendo tirar a própria vida, homem de Deus, mulher de Deus, tá? Está querendo tirar a própria vida porque está difícil, está pesado. E Jonas estava na mesma situação. Ele estava com raiva, não é porque faltou o pão, não. Ele estava com raiva, não é porque estava doente, não. Ele estava com raiva porque Deus decidiu fazer a tua vontade. Uma coisa que a gente precisa aprender imediatamente é que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da vida. Ele é quem abre porta. Carol acabou de dizer: pastor, eu quero agradecer a Deus pelo meu emprego. Como um emprego em plena pandemia? É Deus que abre porta. Ele não respeita a pandemia, ele não respeita a empresa que está falindo, ele não respeita o mercado financeiro. Quando ele quer, ele abre uma porta. Agora também tem a antítese. Deus, quando quer, fecha uma porta. E disse que essas duas portas, ou a aberta ou a fechada, ninguém tira do lugar. Se ele abriu, fica aberta. Se ele fechou, fica fechada. Tá entendendo isso, irmão? Mas Jonas percebeu agora. Veja, eu imagino esse profeta se percebendo: meu Deus, eu não suporto a decisão de Deus. Irmão, tem muita gente que não suporta as atitudes de Deus. O ímpio, você vê ímpio brigando com o pastor, xingando a Bíblia, xingando a igreja, coisas absurdas, porque não suporta a decisão de Deus sobre algumas coisas. Tem coisas no Brasil que quer até virar lei, quer até fazer virar leis contra a palavra de Deus, como se isso fosse mudar. Meu irmão, os verdadeiros pastores vão para os túneis, vão para as matas, mas não vão pregar contra a palavra do Senhor. Entendeu isso? Não tem como mudar. E o dia que uma igreja famosa, que um pastor famoso, desses que você conhece da televisão, decidir alterar, Deus coloca ele na barriga do peixe. Deus coloca ele dentro da barriga do peixe. 3 dias, se não mudar, ele põe para 4, para 1 mês, para 1 ano. Mas só sai de lá quando estiver preparado para obedecer e servir ao Senhor. Sabe por que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe? Que foi o tempo que Deus percebeu que o coração dele mudou para obedecer ao Senhor. Tem muita gente que está na barriga do peixe porque não tomou a decisão de andar nos caminhos do Senhor ainda. Você pode dar um glória a Deus? Eu sei que foi dura a palavra, mas dê um glória a Deus aí. Eu vou aguardar o seu glória a Deus. Deixa eu ver aqui quem vai dar glória a Deus. Deixa eu ver quem vai dar um glória a Deus. Dê o seu glória a Deus aí, em nome do Senhor. Manda coração. Sabe, eu não consigo ver. Tá indo o coração aí? Não tem nenhum coraçãozinho. Oh, meu Deus do céu. Deus eterno. Cadê a Lu Soares, hein, minha gente? Deixa eu ver aqui. Ó, Belchior, sua música já tá aqui, viu? Daqui a pouco eu vou tocar. Oh, obrigado, Belchior. Eu ia tocar no início do programa, mas eu perdi ela aqui, mas agora eu já tenho. É que eu marquei o Josué Luiz. Poxa, tá aqui. José Luiz Belchior. Por que não entrou? Porque eu não achei, né? Mas Deus sabe de tudo, já achou, já resolveu. Cadê o glória a Deus? Deixa eu ver aqui. Oh, glória a Deus. Olha aí, ó. Margarida Gomes, Denilson Mota, Jura Reis, Noélia Maria, Mariana Tomás, Denise Alves. Deixa eu ver quem mais. Manda, Edson também.
Olha, Luzia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Manda glória, manda glória, manda glória. Sabe? Foi até bom eu ver a Luzia aqui. A Luzia é uma irmã, uma mulher de Deus que temos na nossa igreja. E essa semana ela foi impactada por algo muito difícil. A sua mãezinha faleceu. Isso foi no domingo. O enterro dela foi no domingo. Ela faleceu no sábado e o sepultamento foi no domingo. Na segunda-feira, passou a segunda-feira. Na terça-feira, ela era responsável por mandar uma palavra. Pois, meu amigo, esta mulher que ainda estava de luto, mandou uma mensagem que arrepiou os cabelos do braço de todo mundo. A gente ficou arrepiado, porque ela mandou uma palavra de ânimo. Nós precisamos entender que Deus é Deus, não é não, sim é sim, a hora é dele, os planos é dele, e que ninguém muda. E Jonas agora estava enfrentando Deus face a face, estava na cara de Deus, confrontando ele. Senhor, eu quero a morte. Você que quer a morte porque algo deu errado. Você que quer a morte porque perdeu alguém. Você que quer a morte porque talvez está brigando no seu casamento, teve problema de traição. Ei, escuta aqui. O Senhor é Deus que pode todas as coisas. Não queira mudar Deus. Peça para ele te mudar. Aí eu quero ver aqui a resposta de Deus para Jonas. Olha aqui a resposta de Deus para Jonas. E disse o Senhor: Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Olha a pergunta de Deus para Jonas. É uma pergunta de alguém disposto a ajudar, disposto a se apresentar. Ele fala assim: Jonas, o que você está pensando aí? O que você está sentindo? O que você está falando? Preste atenção, é certo. E quem é Jonas para responder a Deus? Tem coisas, irmão, que a gente está brigando, tem coisas que a gente está com raiva e não tem a menor ideia se é certo. Mas a Bíblia já disse que é errado. O que a Bíblia disse que é errado, ninguém muda. Podem escrever outra Bíblia, podem rasurar o que Deus falou, sempre será errado. Um dia que resolver, irmão, sumir com todas as Bíblias, você vai perceber que tudo que se fizer contrário ao que está nela, ainda terá consequências. Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, o que você me falou é certo? Aí acontece aquela famosa cena, né? Diz que depois dessa pergunta de Deus, Jonas não responde e Deus faz ele cair no sono. Vamos ler? Vamos ler. Abre aí comigo. Jonas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número... Deixa eu ver aqui... 6. Olha aqui. E fez o Senhor Deus, depois que ele foi dormir, né? Ele disse que Jonas chegou... Jonas se assentou ao oriente da cidade, ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, né? Versículo 7. Deixa eu ver. Não, versículo 6. E fez o Senhor nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Muito bem, Jonas estava triste, pedindo a morte, e Deus falou assim: eu vou trabalhar esse rapaz, eu vou testar ele, eu quero ver como é que ele está, eu quero ver do que ele é capaz. Diz que ele fez a aboboreira, e olha aqui o que diz assim: e Jonas se alegrou. Ele no seu estado emocional, ele se apaixonou pela aboboreira, no sentido de gostar, de querer, de estar ali, viu aquela coisa bonita, grande. Mas olha o versículo de número 7. Mas Deus logo após enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira e esta secou. Versículo 8. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver.
Sabe do que Jonas estava agora sentindo? Jonas estava com raiva de Deus mais uma vez. Primeiro ele ficou com raiva de Deus porque Deus mandou ele para Nínive. Depois ele ficou com raiva de Deus porque Deus não condenou Nínive. Agora ele está com raiva de Deus porque Deus matou a aboboreira dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está com raiva de Deus? Por que você não quer mais orar? Por que você não quer mais ir à igreja? Por que você não quer mais servi-lo? Por que você não quer mais dizimar, ofertar? Você já parou para pensar que as nossas atitudes demonstram o nosso estado de espírito com Deus? Uma pessoa que não dizima, ela está desobedecendo frontalmente a Deus. Uma pessoa que não serve, ela está completamente no lugar errado, na religião errada, com Deus errado. Porque Deus deu uma ordem para nós: trabalhar para o reino. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí, não, mas eu prego, eu saio. Não é assim não, meu amigo. Tem a igreja, tem uma coordenação, tem uma direção. Mas tem gente que demonstra raiva de Deus com algumas atitudes. Jonas levanta nervoso e explica mais uma vez para Deus. Primeiro ele explica: Deus, eu estou com raiva porque o Senhor é piedoso, porque o Senhor é bom. Olha que coisa, irmão. Imagina se Deus decidisse nos ouvir. Olha aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Versículo de número 9. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfade por causa da aboboreira? E Jonas respondeu: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Não, Deus ainda falando. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa morreu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas se cala. Jonas responde a Deus em muitas coisas, mas aqui Jonas se cala. Mas agora, veja aqui um paralelo. Veja um paralelo. Olha aqui. Deus fala assim: Jonas, você quer que eu mate 120 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: Jonas, você me conhece. Você sabe o que é o inferno. Você sabe o que eu abomino. E você não quer ter compaixão desses pobres homens que não sabem de nada. Quantas vezes nós estamos dizendo assim: olha, na verdade, não quer ir, vai para o inferno. Eu não prego mais. Eu não falo mais. Olha como me tratou. Olha o que me disse. Eu não falo mais. Porque está com raiva. Porque está ferido no seu ego. Irmão, quando a gente descobre que ainda não está preparado, é terrível. Jonas descobriu que não estava preparado para obedecer a Deus. Mas o que é maravilhoso nessa história é o quanto Deus deu oportunidade de ensinar a Jonas. Porque no fundo, dentro do coração de Jonas, havia, sabe o que? Havia uma pessoa querendo ser de Deus, querendo servir a Deus. Se você é uma pessoa que quer servir a Deus, se você é uma pessoa que realmente tem a intenção de servir a Deus, eu vou dizer algo para você, querido. Você com certeza terá a oportunidade de ter mais de Deus. Abra o seu coração agora, que Deus lhe dê mais da presença dele. Você vai ver que você vai olhar para a palavra diferente. Você vai olhar para a sua família diferente. Você vai olhar para os seus inimigos diferente. Você vai olhar para a vida diferente. Dê oportunidade de Deus trabalhar com você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Talvez você está aí me vendo agora, me ouvindo, e Deus já tem falado com você há muito tempo. Sabe quando você dizia assim: não, quando eu sentir, eu aceito a Jesus. E você tem sentido. Você tem sido abençoado pela palavra.
Você que está me ouvindo, me vendo e ainda não é cristão, vou lhe fazer uma pergunta. Você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? E fazer parte de um povo que vai morar no céu. Vamos viver nessa terra. Vamos ter tribulações. Você não vai ser poupado de muitas coisas. É obviamente que todo levante do diabo, todo levante da mentira não te alcançará. Mas a realidade da vida não tem como evitar. No mundo tereis aflições, mas você será um cidadão do céu. Você estará na fila dos que estão caminhando para uma vida eterna com Deus. Você quer aceitar Jesus? Responda sim. Não diga nada. Apenas escreva sim. Apenas sim. Apenas sim, e eu vou orar por você. Enquanto isso, enquanto você ouve, enquanto você responde sim aí, e se você já for salvo, só responda assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, ok? E quem for aceitar Jesus, escreva sim. A nossa assistente ali está vendo você e vamos reconhecer você. Diga sim, entrega seu coração ao Senhor. Talvez você não quer porque você tem um monte de ideia, igual o Jonas. Não, Deus, eu não vou não. Não concordo com isso não. Jesus disse que você precisa aceitar Ele. Você vai ser igual Jonas, indo para o lado contrário, ou você vai aceitá-lo? Aceite. Vamos orar então. Curve sua cabeça, né? Você que aceitou a Jesus. Tivemos 2 pessoas. Na verdade tivemos uma, né? A Luciana Cardoso já aceitou Jesus a semana passada, mas que bom que ela enfatiza essa decisão. Vamos agora orar, vamos falar com Deus. Você que talvez ouviu e entendeu essa palavra. E Deus, Ele quer nos dar mais dele, quer nos dar mais experiência. Se abra para isso. Às vezes a gente pensa que já sabe, que já tem e não busca mais, sabe? Leva de qualquer jeito. Tem gente que pensa que tem certeza, tem gente que tem certeza que já viveu tudo que Deus podia dar e está enganado. Hoje Deus vai te dar mais dele, tá ok? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós agora entramos em oração, nós entramos diante da tua presença para falar contigo. E pessoas que nos ouvem de vários lugares, de várias cidades, de vários bairros, eu quero pedir que o Senhor abençoe abundantemente essa pessoa, que seu coração ferve, que seu coração realmente deseja a sua presença. Eu quero pedir que o Senhor abençoe ela abundantemente. Deixe com que a sua presença inunde essa casa, esse lar. Deus, a palavra de hoje, ela nos remete ao que realmente somos diante da sua presença. O que somos quando surgem algumas adversidades? O que realmente somos quando o Senhor nos leva por caminhos que não aceitamos nem entendemos? Quem realmente somos? E Deus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos aprender, queremos estar alinhado, não podemos ser surpreendidos na hora do perigo. Não podemos ser surpreendidos na hora do mal. Nos dê força, Senhor. Nos enche da sua presença, da sua graça, do seu poder, da sua unção. Nos faça experimentar de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser sacudidos, assim como Jonas foi sacudido. E Jonas ficou sem respostas. Jonas não sabia o que te responder. Ele que se apaixonou por uma aboboreira e simplesmente não tinha o menor interesse pela sua vontade. E eu acredito que ali Jonas aprendeu que o Senhor é o Senhor. É a sua palavra que importa. É a sua decisão que traz vitória. Abençoa teu povo que me ouve agora, teu povo que ora comigo. Abençoe de forma poderosa a todos. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus.